Como você sabe que se os seus hábitos não foram implementados nos últimos 5 minutos? Se a sua existência toda começou há 5 minutos e toda a memória que você tem é falsa. John Austin é um filósofo que se preocupava profundamente sobre como nós conhecemos as coisas. Existe um problema na filosofia sobre como você vem a conhecer algo, que faz com que você possa dizer que você sabe X ao invés de não saber X. Então, por exemplo, como você sabe que se os seus hábitos não foram implementados nos últimos 5 minutos? Se a sua existência toda começou há 5 minutos e toda a memória que você tem é falsa. Que nem existia você. Que tudo o que você lembrou é, na verdade, uma memória de 5 minutos atrás. Não há uma resposta boa, porque isso não é um problema. Existe na filosofia um esforço das pessoas de tentar reafirmar a negação da realidade. Isso é muito comum na filosofia. Na filosofia, existe uma parte das pessoas que diz: como você sabe que as coisas existem quando você não está olhando para elas? Como você sabe que as coisas permanecem depois que você para de percebê-las? Você não sabe. Não tem como você saber essas coisas. Não tem como você saber se você não começou há 5 minutos atrás. Não tem como você saber se você não está numa Matrix. Todos esses indivíduos que trabalham com a filosofia e atacam essa noção, eles acabam se popularizando na filosofia. Eles acabam sendo tidos como pessoas muito espertas, muito inteligentes, porque elas colocam em dúvida aquilo que, na verdade, a maior parte das pessoas não se pergunta. E esse autor, o Austin, ele odeia esse pessoal. Ele acha que esse pessoal é, na verdade, a pior parte da filosofia. É o conjunto de pessoas que mais desperdiça o tempo de filósofo. Porque essa é uma questão que, quando a pessoa comum ouve ela, pode achar interessante, mas é uma questão de pouco valor. Primeiro porque as pessoas não raciocinam sobre isso durante muito tempo. Elas podem acreditarem durante alguns minutos, mas elas não vão deixar de pagar os seus boletos por isso. Não é porque a gente não sabe se o mundo inteiro vai colapsar amanhã que a gente deixa de pagar o boleto que vem essa manhã. Então há um esforço ali para permanecer na cotidianidade. E quando a gente olha para esse problema do ponto de vista filosófico, há um conjunto gigantesco de apresentações. Todos eles parecem remontar a mesma coisa. Por exemplo, o argumento da ilusão. Você tá no deserto. Quando você tá no deserto, muitas vezes você vai ver coisas que não são a verdade. Você pode acabar vendo água onde não há. Como então você pode confiar nos seus sentidos? Muita gente se pergunta. E essa, de novo, é uma falsa questão. Porque você não se pergunta isso. Acho que você nunca se perguntou isso antes. Você nunca se perguntou: será que eu posso confiar no meu sentido? Porque quando eu estou no deserto, eu posso ver uma miragem? Você nunca se perguntou isso. A maior parte das pessoas nunca se pergunta essas coisas. Não só ninguém pensa isso, como há um esforço nesse sentido para, inclusive, especificar quando a gente está passando por essas situações e quando a gente não está. A gente usa a palavra miragem para dizer que a gente não está vendo o que está ali.